Muito Exatamente, quando legal. era novidade, ninguém via E direito, sempre foi conteúdo sobre história. sempre sobre história. E como que começou sua paixão Bom, eu pela sou história? advogado, né? Hum, Mas aí com o tempo eu acabei, bom, já desde adolescente sempre tive interesse em história, agora de modo sistemático, hum. é mais recente. Quando eu era adolescente, né, eu acabei tendo muito interesse em história, inclusive eu acompanhava naquela época final da Guerra Fria, gostava de ler jornal, quando o jornal era bom, né? Que hoje não Você dá mais lia para ler jornal, jornal. jornal mesmo Antigamente, lógico, de aqueles jornais que Ah, de outro formato, você ficava com a mão suja, né? E aí eu gostava de ler o Estado de São Paulo, que tinha bons articulistas, principalmente de domingo. Lembro muito do Paulo Franz, que já faleceu faz tempo. Então tinham colunistas muito bons, tinham assuntos sérios, não era o nível que tem hoje. uhum. E desde aquela época eu me interessei por história. Agora, para ter conteúdo mais sistemático, lançar livro, é mais recente. E eu vi você abordando bastante sobre a história do Brasil, né? E até você falando que a gente aprende de uma forma na escola que não seria de fato com fatos da realidade, né? Isso. E aí eu queria te perguntar sobre a exploração de Portugal aqui no Brasil, que a gente tem uma visão que os portugueses chegaram, tomaram tudo dos índios, e em troca ofereceram bugigangas para os índios. Qual que é a sua visão histórica disso tudo? Bom, é que a gente aprendeu na escola aquela história de coluna de exploração e de povoamento, que já tem um conteúdo no meu canal que eu comento sobre isso. Essa visão é falsa, porque esse conceito de coluna de exploração e de povoamento é do século XIX. Hum. Então, um conceito que, na verdade, teria nascido com Adam Smith, mas foi principalmente desenvolvido com um francês chamado Leroy Beaulieu. Então, é um conceito de século XIX. Ora, o Brasil já era colônia muito tempo antes, então não é certo se pegar um conceito do século XIX, o conceito pós-revolução industrial, e extrapolar para outros tempos, né? Então, eu já me Uhum. debato que a conceituação está errada, colônia de exploração e colônia de povoamento, além de outros problemas. Então, para começar, não tem teria que não, essa divisão está completamente equivocada. Mas o que que é a colônia de exploração e a de povoamento? Quais são os exemplos que nós Segundo temos? o conceito errado do Leroy Beaulieu Hum. e de outros, né, ele não foi o único, mas ele foi o principal divulgador, é que supostamente as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos teriam sido colônias de povoamento, e por isso que os Estados Unidos seria rico hoje. Que os ingleses teriam ido para aquelas terras no intuito de povoá-las e pouco explorá-las. A vocação maior seria povoamento, criar famílias, desenvolver o local, criar cidades, tudo que a gente tem uma ideia meio ampla de civilização. E aqui no Brasil, os portugueses teriam vindo para cá só com o intuito de exploratório, extrair dessas terras riquezas sem a preocupação de montar família, viver aqui para sempre, fundar cidades, etc. Seria mais ou menos essa as linhas, e por isso o Brasil seria pobre. Só que esse conceito é totalmente falso. Por quê? Como assim? Aqui no Brasil você acha que então não foi de exploração? Não, primeiro que não existe exploração sem povoamento, nem povoamento sem exploração. Se Hum. você quiser explorar qualquer território, tem que ter alguém lá morando, tem que ter Você tem algum que viver contato, tem lá que de alguma viver lá de forma. alguma forma. Uhum. E um povoamento sem exploração também não existe, porque as pessoas têm que comer, têm que plantar, têm que fundar, têm que extrair árvores, têm que extrair algum tipo de riqueza do lugar para poder construir cidades, construir edificações, etc. Então, o conceito é completamente errado, Certo. mesmo do ponto de vista lógico. E se a gente for aprofundar, a coisa fica estranha, porque se o conceito de povoamento era pessoas que queriam vir aqui ter famílias, fundar cidades, viver aqui para sempre, deixar os descendentes aqui, o Brasil foi assim, ué, desde o começo. São Paulo, a cidade que nós temos, foi uma cidade mameluca, cidade que nasceu já da mistura entre portugueses e indígenas. Certo. A colônia que deu uma das 13 capitanias hereditárias, a que deu certo foi a de Pernambuco. O Duarte Coelho, que era o donatário, tem cartas para o rei de Portugal dizendo que o objetivo deles era povoar Pernambuco, e de fato povoaram Pernambuco, ficaram lá, construíram cidades. O Brasil, logo desde o início, já tinha uma preocupação. Não, a partir de 1532,
com a expedição de Martim Afonso de Souza, já teve uma preocupação de povoamento. Fundação de São Vicente, depois Santos, dali a alguns anos São Paulo, só para falar aqui do sul, depois Porto Seguro, Salvador, Recife, todas as cidades do litoral foram fundadas com grande esforço das pessoas. Então não tem o menor sentido falar, mesmo porque que essas terras não tinham muita riqueza, né? Tinha o pau-brasil, mas também não era perto das especiarias. Especiarias valiam muito mais que pau-brasil. Mas a questão deles explorarem os indígenas, os povos indígenas, que teriam um certo preconceito, via os povos como pessoas pessoas desprezíveis de alguma forma, enfim, tinha essa visão mesmo dos portugueses com os indígenas? Bom, primeiro, ninguém pensa igual, né? Se tem racismo hoje, também tinha antigamente, ninguém é perfeito. Dado uma população, vão ter pessoas que vão ter preconceito, outros que não vão ter, outros que vão estar no meio do caminho e tal. Pretender que todo mundo veio aqui era preconceituoso, achava o índio inferior, quer dizer, uma visão completamente delirante. Achar que todo mundo que foi para as 13 colônias eram só pessoas nobres, magnânimas, que é uma visão completamente delirante da natureza humana. Uhum. Então, como é que a gente vê como é que as coisas aconteceram? Pela documentação e pelo como a história relata que foram os acontecimentos. Haviam tribos que já se aliaram com os portugueses já no começo, e haviam tribos que eram hostis, como é normal de se esperar. Você invade um território, umas vão se aliar, outras vão ser contra. Isso é uma coisa da natureza humana. Roma também invadiu territórios, a China também invadiu, os mongóis também invadiram. A sociedade humana, ao longo da história, é sempre marcada por invasões. Certo. Né? Aí ninguém fica criticando Roma por ter invadido a Gália, e aí critica os portugueses por terem chegado entre os índios. Só um parênteses. Agora vamos ao contato com os índios. Então, chegaram aqui, os índios estavam num patamar de civilização rudimentar, eles não conheciam metal, por exemplo, não conheciam animais domesticados, não tinham muitas noções de civilização. A própria linguagem deles era muito pobre, eles contavam 1, 2, 3 e muitos, tinham um problema com o tempo verbal do passado e do futuro, né? Então os portugueses já enriqueceram a vida aqui dos índios, fundaram, conforme eu falei, cidades, fundaram escolas para os índios e para os filhos dos índios. E agora pegando o gancho aí da sua pergunta, os portugueses enganaram os índios, venderam bugiganga em troca de riqueza. Olha, vamos ver pelo lado dos índios. Os índios estão acostumados, aqui tinha muita madeira, então a madeira para eles não valia nada. Eles é que estavam em vantagem no comércio. Que eles puderam obter espelhos, que eles ficaram fascinados com espelho, anzóis, cachorro. Cachorro foi uma coisa que eles ficaram apaixonados com cachorro. Sério? Claro. Eles não conheciam, porque como eles viviam muito em ambiente de mato, em guerra constante com outras tribos, um cachorro bem treinado é uma ajuda enorme no mato. Qualquer um que tem cachorro sabe que ele vai avisar se chega alguma pessoa não bem-vinda, tanto é que se tem cachorro em casa. Sim. E tem cachorro é muito eficiente no mato, da expressão, estou no mato sem cachorro. Por quê? Porque o cachorro é bom no mato. Então, o cachorro foi muito útil para os índios. Os índios é que devem ter pensado, esses portugueses são uns trouxa. Imagina trocar árvore por um espelho, por um cachorro, por um anzol, por coisas de metal, que eles ficaram fascinados. Era muito mais útil essas, entre aspas, bugigangas que eles pegaram dos portugueses do que a madeira que eles entregaram, claro. Sim, porque da forma que é falado, né? Tem até a música do Renato Russo, né? Pegaram espelhos, entregaram espelhos, e a forma que é falada é sempre de uma forma muito, muito ruim, né? Dessa suposta exploração aí da. Eles tiveram muito mais vantagem, como cavalo também, depois veio gado, vaca, porco. E a sociedade, as tribos indígenas que tinham aqui, agora tem essa questão que não pode mais chamar de índio, né? Indígena seria o termo mais correto. Por quê? Você pode só me explicar antes de eu fazer a pergunta? Porque em algumas denominações viram que seriam preconceituosos. Por exemplo, tapuia. Então, eles preferem a denominação Gês, que era uma tribo tapuia. A índios teria uma conotação pejorativa, e então o nome mais correto seria indígena. Sim, e as tribos indígenas aqui, eu vi o professor falando que praticava antropofagia aqui no Brasil. Canibalismo generalizado.
tinha o endocanibalismo e o exocanibalismo. Mais comum era o exocanibalismo, que era, então, aqui havia uma guerra constante entre as tribos. Então, era os Gês contra os Tupis, Tupis entre eles mesmos, Gês contra Gês, que os portugueses chamavam, né, de Tapus. Então, eram guerras constantes. A tribo que perdia, os que não fossem mortos no combate, eram capturados e reservados para rituais antropofágicos. Isso aí você vê no relato, por exemplo, do Hans Staden, que foi capturado no litoral aqui de São Paulo, perto de Ubatuba, 1560, 1570, e ele faz um relato disso. E outros relatos, não é só dele um, só estou dando um exemplo.